Fundo Imobiliário MXRF11, o fundo que atualmente conta com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores, passando dos 700 mil, o que faz do MXRF11 um fundo tão queridinho assim dos brasileiros. É o que vamos ver no vídeo de hoje. Antes, sempre gosto de lembrar que esse vídeo não é recomendação de compra de nenhum ativo, simplesmente compartilho aqui análises e alguns estudos que eu faço sobre fundos imobiliários. Peço aí também o seu apoio no canal, deixando seu like, já deixa aí seu like. Também comente se você também investe no MXRF11 e quantas cotas que você tem dele. Eu atualmente invisto sim no MXRF11 e tenho um total lá de 15 cotas. Primeiro, vamos considerar aqui alguns pontos importantes do seu último relatório gerencial. Depois, vamos voltar lá no site Status Invest e considerar alguns indicadores. Primeiramente, aqui, o gestor diz qual é o objetivo desse fundo. Ele passa a dizer: o Max Renda tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRIs, debêntures, LCI, LH e cotas de outros fundos imobiliários e ativos imobiliários. Ele é um fundo que teve início aqui no dia 13 de 4 de 2012, então é um fundo aí com mais de 10 anos de existência. Seu patrimônio líquido atual é de 2.305 milhões de reais. Ele conta aqui com pouco mais de 226 milhões de cotas distribuídas e seu valor patrimonial por cota, no caso, o seu preço justo é R$ 10,20. Seu gestor é a XP Vista, ele é administrado pelo PTG Pactual Serviços Financeiros e ele tem uma cobrança aqui de administração, taxa de administração de 0,90%. Essa é a única taxa que ele cobra. E atualmente ele conta aqui com pouco mais de 711 mil cotistas. Nessa parte aqui podemos ver o fluxo financeiro desse mês de outubro, no caso as suas receitas. No total, ele recebeu aqui um pouco mais de 25 milhões 588 mil reais. E esse dinheiro veio de quê? Primeiramente, a sua receita de permuta, que veio de 440 mil reais. Também receita de outros fundos imobiliários, no caso, os proventos que ele recebeu, né, dos fundos imobiliários que ele investe. Aqui, 21 milhões 769 mil reais veio da receita de CRIs. E 448 mil reais veio aqui das receitas de LCI e da renda fixa, que são ativos que ele também investe. Ele teve aqui suas despesas operacionais, que somou o total de 1.796 mil reais. Então, descontando aqui líquido, seu resultado foi de 23.791 mil reais. Nessa parte aqui nós podemos conhecer um pouquinho o portfólio do MXRF11, no caso, qual a porcentagem que ele investe em cada ativo. Atualmente, seu carro-chefe são os CRIs, onde ele tem aqui 75% de todo o seu patrimônio investidos nesse tipo de ativo. Ele também investe 15% em fundos imobiliários, 7% em permutas financeiras e tem aqui disponível 3% em caixa para futuros investimentos. Nessa parte aqui, ele já mostra a qual índice os seus investimentos estão indexados. Excluindo aqui, no caso, os fundos imobiliários, só falando aqui dos CRIs e das permutas financeiras, 48% desses ativos estão indexados ao IPCA mais 7,46%. Temos aqui também 35% indexados ao CDI mais 2,63%. Tem aqui 16% indexados ao IGPM mais 6,05%. Indexados aqui a 10% pré, mas não especifica muito o que seja. E tem aqui também 1% indexados e tem aqui também mais 1% indexados a 107% do CDI. Nessa parte aqui, o relatório já nos mostra quais os fundos imobiliários que o MXRF11 atualmente ele investe, né? Ele menciona aqui também que a carteira de fundos imobiliários encerrou o mês de outubro com um saldo de 338,46 milhões. O fundo que atualmente ele mais investe é o SPVJ11, onde ele tem aqui um pouco mais de 91 milhões de reais investidos, que corresponde a 27% de todos os recursos destinados a fundos imobiliários. Se destaca aqui também o GTLG11, onde tem aqui 61,4 milhões de reais investidos, que corresponde a 18% do patrimônio destinado a fundos imobiliários. No total, são 16 fundos imobiliários que o MXRF11
atualmente ele investe. Tem alguns aqui que eu também tenho, como o Calg 11, eu tenho ele, o Game 11 também, eu invisto nele. São fundos que eu falo bastante aqui no meu canal. Já nessa parte aqui, de uma maneira mais detalhada, ele fala apenas nos índices que o CRIs, que atualmente ele investe, que esse é o carro-chefe, né? A quais índices esses CRIs estão indexados. E algo que eu achei bastante interessante, diferente de outros fundos do mesmo segmento de papel, é que o Max Renda ele não tem uma porcentagem muito grande indexados ao IPCA. Né? Podemos ver aqui que ele só tem 53% de seu patrimônio destinado a CRIs indexados ao IPCA. A outra porcentagem aqui, 46%, está indexados ao CDI e 1% aqui indexados ao IGPM. Então, diferente de outros fundos imobiliários do segmento de papel, como eu falei, por exemplo, o DEVA 11, o HCTR 11, onde eles têm uma porcentagem muito grande indexadas ao IPCA, o MXRF11 ele fez diferente. Provavelmente por isso que ele não sofreu tanto os impactos da deflação que aconteceu ali entre os meses de julho e setembro. Diferente desses outros fundos que eu mencionei, que a maior parte deles estão indexados ao IPCA, eles sofreram bastante quando o IPCA ele ficou negativo. Aqui embaixo nós já podemos ver a duração e o vencimento dos contratos dos CRIs que atualmente ele investe. A sua maior parte vai vencer aqui a partir de 2029 para cima. Então, em sua maior parte são contratos longos que durante todo esse tempo aí o MXRF11 vai ter essa receita. Voltando aqui, pessoal, agora para o site Status Invest, podemos ver que nesse momento ele está sendo negociado aqui a R$ 10,04. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 9,02 e os R$ 10,32. Ele está aqui com dividendo yield acumulado de 11,96% e nos últimos 12 meses ele já pagou R$ 1,20 por cada cota. Graficamente falando aqui, pegando os últimos 5 anos, se traçarmos uma linha aqui nos R$ 10, podemos ver que o Max Renda sempre ficou nessa faixa, né? Na verdade, a maior parte do tempo, desses 5 anos, ele sempre ficou acima desse valor, né? Só teve esse período aqui, ó, em 2018, final de 2017 para início de 2018, onde ele ficou abaixo dos R$ 10. Aqui, durante a crise de 2020, ele chegou a bater R$ 8,53. Ele se recuperou, ficou um bom tempo aqui acima dos R$ 10. Nessa época aqui, início de 2022, onde ele teve aquele BO lá com a CVM, que a CVM questionou algumas coisas lá, ele baixou, chegou até nos R$ 9, porém, ele se recuperou depois de alguns meses e está aqui agora na faixa dos R$ 10. Então, historicamente, pegando os 5 últimos anos, ele sempre é um fundo que fica aí acima dos R$ 10. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor justo, no caso o seu valor por cota seria de R$ 10,20, mas ele está sendo negociado a R$ 10,04, então ele está aqui com um pequeno desconto de 2%. Seu P sobre VP está de 0,98. Isso quer dizer o quê? Que seu valor patrimonial é de R$ 2.305.000.000, porém o mercado só está disposto a pagar nele, no momento, R$ 2.269.000.000. Atualmente ele tem aqui quase 80 milhões disponível em caixa, o que corresponde a 3,46%, guardados aqui para futuros investimentos. Ele, como eu já mencionei, é um fundo que conta aqui com pouco mais de 711 mil cotistas atualmente e tem aqui o total de 226 milhões de cotas distribuídas. Tem também participação no índice INFIX de 2,07%. Seu último rendimento anunciado para esse mês de dezembro foi de 8 centavos, o que acabou assim decepcionando alguns cotistas que esperavam que ele continuasse pagando assim os 10 centavos, como ele vinha pagando. Graficamente aqui podemos ver que nesse ano de 2022 esse é o menor valor que ele vai pagar. Nos outros meses, sempre ele veio aqui pagando um pouquinho a mais. Porém, pegando aqui os seus proventos pagos dos últimos 5 anos, podemos ver que esse ano de 2022 é o ano que ele mais tem pago proventos, se compararmos com os 4 anos aqui anteriores. Então não é motivo para ficar triste, porque em anos anteriores aqui ele já pagou bem menos. Voltando um pouquinho aqui a falar sobre os fundos imobiliários que o MXRF11 atualmente ele investe, algo que eu não mostrei lá no relatório gerencial porque não tinha, são de quais segmentos os fundos imobiliários que ele investe são. Aqui vocês têm mais algumas informações, tem também aqui o número de cotas
que o MXRF11 tem de cada um desses fundos imobiliários que ele investe, já que lá no relatório gerencial não mostrava, mas aqui podemos ver a relação por segmento. A maior parte dos fundos imobiliários que ele investe atualmente são do setor de imóveis industriais e logísticos, o que corresponde a 31%. Ele investe também pesado em fundos do segmento de shopping, que corresponde a 28%, fundos considerados indefinidos, quase 19%, e lajes corporativas, ele investe um pouco mais de 7%, e em fundos de papel, um pouco mais também de 7%. E aqui por último mostra outros fundos imobiliários que também investem no MXRF11. Se destaca aqui o fundo de fundos, o BCFF11, na onde ele tem aqui um pouco mais de 3,5 milhões de cotas. Tem aqui também o XPSF11, que também é um fundo de fundos, na onde ele tem um pouco mais de 2,4 milhões de cotas. Podemos ver que sua maior parte aqui são realmente fundos de fundos, né? Podemos ver o Kizu também, o CRFF. Alguns inscritos aqui me perguntam por que eu não tenho investido no MXRF11, já que eu sempre elogio muito ele e falo que é o melhor fundo imobiliário para quem é iniciante. Eu não faço isso porque eu uso a estratégia de sempre comprar abaixo do meu preço médio. Meu preço médio atual nele é de R$ 9,70 e ele está sendo negociado aqui a R$ 10,02. Então, por esse motivo que eu não tenho investido nele. Eu uso sempre essa estratégia de sempre comprar abaixo do meu preço médio. Mas gostaria de saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham do MXRF11, se você investe nele e quantas cotas que você tem atualmente. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal, e um grande abraço.